Olá, o mês de outubro é conhecido também como Outubro Rosa. Data difundida mundialmente com a finalidade de alertar a todos sobre os cuidados de prevenção contra o câncer de mama, que no Brasil são estimados 60 mil novos casos por ano. O importante é estar alerta sobre a necessidade de exames de rotina. Mas e quando o diagnóstico se confirma? Muitas vidas mudam de rumo e histórias de cada paciente são diferentes. O medo e a superação são exemplos de força de um tratamento cada vez mais humanizado e moderno. Um projeto de autoria de um casal, uma jornalista e um fotógrafo, mostra, através de fotografias e depoimentos, casos de pacientes que se desnudaram dos tabus e nos dão força, mostrando que a coragem pode contagiar a todos. Eu converso hoje com a jornalista Vera Golic e o fotógrafo Hugo Lenzi, que viajam pelo Brasil e mundo com o projeto de Peito Aberto. O Mulher em Foco está começando. Esse casal convidado de hoje, a jornalista Vera e o fotógrafo Hugo, lançaram um projeto para falar sobre o assunto e espalhar pelo Brasil e pelo mundo a importância de saber como tratar esse problema. Sejam bem-vindos, Vera, Hugo, tudo bem? Tudo bom? Obrigada, Isabela. Fala-se, Vera, que a cada ano no Brasil 60 mil novos casos de câncer de mama surgem. É tudo isso mesmo? Olha, a gente acredita que ainda é subnotificado, porque pelas dimensões do nosso país, né, continental, provavelmente são mais. Porque se você for pegar, por exemplo, um país como a Itália, que tem uma população bem menor, são os mesmos 60 mil casos por ano. Né? A grande diferença é que lá a taxa de mortalidade gira em torno de 3% a 5% e aqui é 23%, porque o atendimento é tardio, porque detecta muito tarde, porque demora para iniciar o tratamento. E a gente acredita que, mesmo com todas essas campanhas que acontecem no Outubro Rosa, que acontecem no país inteiro, ainda existe subnotificação. Então, uma das grandes bandeiras da FEMAMA, que é uma das organizações que a gente faz parte, é fazer com que haja uma notificação obrigatória. Que os médicos pelo país inteiro notifiquem os casos, porque aí a gente vai ter dados mais seguros. Mas vai ter número exato. Número mais exatos, exatamente. Hugo, no Brasil, o Brasil é muito grande, né? E tem algumas cidades que são realmente mais equipadas com aparelhos para as mulheres fazerem o exame, mas também tem muita desinformação. Nessas viagens pelo Brasil que vocês fazem, fotografando, trabalhando, ou divulgando o trabalho de vocês também em outras áreas, né? Vocês trabalham em várias coisas. É possível perceber qual cidade que existe mais dificuldade? No Nordeste todo é muito mais difícil. Longe das capitais, isso vale para o Brasil inteiro, inclusive para o estado de São Paulo, que é o mais equipado de todos, né? É difícil. Você assiste no Brasil inteiro, você chega numa grande cidade onde você tem hospitais públicos maiores e você vê aquela fila de ambulâncias e de carros das prefeituras e das secretarias de saúde que só servem para transportar pacientes para serem tratados nas capitais. Isso aí cria um gargalo na saúde, quer dizer, você concentra todo mundo no mesmo lugar, dificulta o atendimento e piora a qualidade do tratamento. Precisaria ter centros regionalizados e bem equipados. Claro, tem doenças que são muito raras, tal, que não tem sentido fazer isso. Sim. Você vai concentrar porque senão o custo fica inviável. Mas essas doenças de grande incidência deveria ser feito dessa maneira. Pois é. Vera, as mulheres também sempre, eu escutei que o importante é ela fazer o autoexame, né? Seria a primeira maneira que ela tem antes de procurar ajuda, talvez. Mas talvez também esse autoexame seja tarde demais. Isso é verdade? Totalmente verdade. A gente já falou, eu até como jornalista falo muito, a gente já falou muito sobre campanha sobre autoexame. Infelizmente ou felizmente, não dá nem para dizer o quê, mas as mulheres ainda, mais de 70% delas descobrem no autoexame. Descobrem que
pelo menos ali ela se tocou e viu que tinha alguma coisa estranha e foi procurar uma ajuda. Mas o que é importante salientar, e é uma das campanhas que a gente faz durante o projeto, é que, primeiro, a responsabilidade não é da mulher. Ela deveria ir ao médico e o médico deveria palpá-la e ele deveria saber. Então, ela teria que ter um hábito de ir ao médico pelo menos uma vez por ano e o médico fazer o exame de palpação, porque é ele que sabe palpar direitinho, não é a mulher. Porque senão ela acumula mais uma culpa. Ah, eu não palpei direito, então eu deixei passar. Então, o que eu fiz? Porque a mulher adora pôr culpa nela mesma das coisas. É mais um peso, não é responsabilidade dela. Mas isso é um ponto. O outro ponto é que quando a mulher detecta, quando ela consegue sentir, é porque já está grande. Então, não é detecção precoce, é detecção tardia. O que a gente tem que batalhar é para que ela faça os exames de imagem, preconizado a partir dos 40 anos, mas se ela tiver histórico, se ela sentir qualquer coisa diferente no corpo dela antes disso, ela tem o direito de fazer mais cedo, porque cada vez meninas mais jovens, de 20, 25 anos, estão sendo diagnosticadas. Essa é uma questão importante, eu queria até dar um toque nisso, porque os médicos, grande parte até talvez por desinformação, como o Ministério da Saúde e o INCA colocam, a lei diz 40 anos de idade, a partir dos 40. O INCA propõe a partir dos 50, porque ele considera a falta de equipamentos e de condições dos hospitais. Uma forma de... E os médicos, então, acham que a mulher abaixo disso não pode fazer o exame. E ao contrário, se existe a suspeita, basta ela ter... A mulher, a partir dessa idade, ela faz normalmente sem prescrição médica, sem receita, sem nada. Mas qualquer mulher, em qualquer idade, e qualquer homem também, né, tendo uma suspeita, tendo uma prescrição médica, ele faz o exame normalmente no sistema de saúde. E eu acho que é importante ressaltar que os exames de imagem, seja a mamografia junto com o ultrassom, né, porque às vezes a mamografia não detecta. Ou até a ressonância, se for necessário. Exato. Eles detectam tumores milimétricos. Então, aí sim você faz uma detecção precoce. Aí sim você pode ter uma retirada mínima, preservar a mama, vai ser um tratamento muito menos invasivo, você vai poder fazer a mulher vai sofrer muito menos e as chances de cura são muito maiores. Não, sem dúvida. Hugo, você falou agora de câncer de mama em homem. É uma coisa que não é muito comum a gente ouvir falar, né? Não é assim, e o homem também não faz exame de mama. E que exame que o homem vai ao médico e tem esse tipo de preocupação? No caso do homem, talvez já seja pelo toque que ele tenha percebido alguma coisa, né? Aí que está, no caso do homem, por ter, a não ser aqueles muito gordos, né, ele tem a glândula mamária atrofiada, tá certo? E vai ter menos gordura nessa parte do peito. Então, se ele tiver alguma normalidade, vai ser mais fácil ele perceber. Seja porque o tecido fica todo vermelho, ou porque ele percebe um caroço, ou porque a areola ou o mamilo estão inchados, inflamados ou com algum tipo de secreção, né? Isso é sinal de possibilidade de câncer de mama e ele tem que ir imediatamente ao médico. Porque justamente pelo homem ter menos hormônio feminino, mas ele tem hormônio feminino, é só lembrar que a gente aprendeu na escola que mulher é XX, nós somos XY, nós temos uma parte feminina, né? Nós podemos desenvolver o câncer de mama. Por ter menos hormônio, ele vai ser mais raro, em torno de 1 a 1,5% dos casos. Mas normalmente, pelo tipo de característica, a detecção no homem é mais tardia e o câncer muito agressivo. Então, os homens têm que ficar antenados, têm que se preocupar com isso. E os homens não se tratam porque eles têm vergonha, eles acham que é doença de mulher. Então, muitos morrem porque não procuram o tratamento por falta de informação. Então, eu acho que um dos pontos muito importantes, Isabela, do projeto é que a gente põe o assunto em pauta. Então, eles veem a foto de um homem com câncer ali se expondo, eles falam, puxa, homem também tem câncer de mama. Chama atenção, chama né? atenção. O projeto de peito aberto, assim como a exposição em locais públicos, né, de todo o Brasil, e também um livro. Um livro também. E um site que está no ar fresquinho. E qual é o site? É www.depeitoabertocâncer.org.br. Vocês nessa interação com o público, né? O público passa na exposição, vê as fotos, depoimentos, fotos de mulheres jovens, mais velhas, atletas, mulheres que enfrentaram câncer, muitas que superaram.
o câncer, outras que ainda enfrentam, em todo aquele... existe um processo assim que a gente pudesse graduar cada estágio do câncer de mama? A gente poderia... Nós organizamos a exposição e o projeto em 4 fases, que são a descoberta, porque é o choque da notícia, ninguém está preparado, né? Mesmo quem já teve histórico de câncer na família, inclusive médicas e médicos, quando descobrem a doença neles mesmos ou em familiares, ninguém está preparado. Porque todo mundo acha que comigo não vai acontecer, não tem aquela coisa que a gente sempre acha? Mas esse comigo está cada vez mais distante. Para você ter uma ideia, em 2007 a gente começou a perguntar nas palestras que a gente faz, que acompanham sempre a exposição, né, e a gente faz um diálogo com o público. E no início do diálogo a gente sempre pergunta, né, quem aqui está vivendo um câncer ou tem caso de câncer na família ou próximo e etc. Em 2006, 2007 era em torno de 20% as pessoas que levantavam a mão. Há 2 anos atrás, numa palestra em Fortaleza, onde tinha umas 800 pessoas, a Vera fez essa pergunta, 100% levantaram a mão. 100% e muita gente, né? Porque sempre alguém vai ter, ou alguém que conhece, né, ou que está passando, ou alguma coisa relativa, mas o câncer virou uma epidemia global. Para você ter uma ideia, em 2011 a gente foi para a ONU com a exposição, foi convidado, né? Depois a Vera até vai falar mais sobre isso. Porque naquele momento se previa que o câncer até 2015 atingiria 50% da população mundial. Olha! E até 2020, 70%. Em 2018 chegou a 70%. Então, realmente muito rápido, né? E aí, só para terminar as fases que você tinha perguntado, então tem a hora da descoberta, que é o medo, revolta, que cada uma reage de uma maneira. O processo, que é o processo da perda dos símbolos femininos, não só a mama, mas os cabelos, a libido, a possibilidade de ser mãe, tudo que identifica ela como mulher entra em choque nesse momento, e é um processo longo. E depois o apoio ou a falta dele, porque a gente detectou nessa nossa caminhada pelo Brasil que mais de 80% dos companheiros, maridos, amigos abandonam as mulheres assim que elas recebem o diagnóstico. Isso acontece recentemente também? Recentemente. Sempre aconteceu. Em qualquer classe social. De maridos médicos que a gente viu que abandonaram a mulher, cortaram água, luz, telefone, largaram ela sozinha com as crianças, até a moça que mora na comunidade, que levava, apanhava dela, falava, você vai morrer, morre logo, porque o barraco fica para mim. Apanhava dele, né? Então é muito triste isso. E pelo contrário, os maridos maravilhosos que ficam, assim, os companheiros, também. Isso a gente mostra também, e a importância que isso faz na adesão do tratamento. E por fim, a superação. Então são esses 4 momentos, essas 4 fases que a gente evidencia durante a exposição. Vera, foi tudo isso, foi o projeto de vida, a forma de ver a beleza de uma maneira diferente, e a verdadeira beleza realmente é essa, que você é considerada, foi denominada, escolhida, explica melhor essa história, embaixadora global para o câncer na ONU Mulher, é isso? A American Cancer Society fez um grande movimento em 2011 para escolher os embaixadores de cada país, para a gente levar para a Assembleia Geral da ONU, que é acontecer o encontro sobre doenças crônicas não transmissíveis, porque virou uma epidemia global, só aconteceu 3 vezes na história da ONU. Uma nos anos 50 com a poliomielite, depois nos anos 80 com a HIV/AIDS e agora em 2011 por causa do câncer e das doenças coronárias e do diabetes, que virou uma epidemia global. Então a American Cancer Society fez esse grande movimento mundial e escolheu embaixadores em cada país pela relevância dos seus trabalhos, e eu fico muito feliz porque eu fui uma das escolhidas e a outra escolhida do Brasil para representar, o único país que tinha mais de uma era o Brasil, que tinha eu e a Leonie Sim, que é daqui, de Florianópolis. Olha. Então nós duas fomos como embaixadoras globais para esse encontro de alto nível da Assembleia Geral da ONU. Na verdade, o nosso projeto de peito aberto foi escolhido, mas o Hugo falou, não, vai você, e aí eu virei a embaixadora, né? E a gente então foi convidado para fazer a exposição na sede das Nações Unidas.
Isso acontece também? Vai acontecer de novo? Vai participar mais alguma vez como embaixador em algum evento fora? Não, a gente ficou com esse título para poder defender as causas, senão só entraria nesse encontro de alto nível a visão oficial dos Ministérios da Saúde, que nem sempre contam a história inteira. Então, eles queriam que a sociedade civil levasse também o que realmente acontece nos países, né? O que acontece nos países. Então, esse foi o nosso treinamento e isso que a gente foi fazer lá. E a exposição foi, então, convidada para estar num espaço em que nunca aconteceu exposições durante a Assembleia Geral, e a gente foi a única exposição a acontecer lá durante a Assembleia Geral da ONU, no meio de todas as... em toda a história da ONU foi a única exposição. Porque não pode ter exposição no período da Assembleia Geral justamente porque a área toda é fechada por uma questão de segurança. E, por regra da ONU, exposição tem que ser aberta ao público. Então, eles nos convidaram pela relevância da exposição e etc., mas na hora lembraram que não podia. E aí começou um movimento mundial de pressão em cima da ONU porque queriam a exposição e, no fim, eles tiveram que ceder. E além de ficar, porque era inicialmente só para 4 dias, que eram os dias desse evento, eles gostaram tanto e teve tanta repercussão e entrevistas na imprensa internacional, que a exposição ficou lá por um mês, aí sim aberta ao público. Olha, interessante, mais uma forma grande de divulgar realmente esse problema, essa epidemia mundial, né? Sem dúvida. Eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, para a Vera, como lidar com um sonho interrompido nas pacientes de câncer de mama. E a gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco, entrevistando hoje a jornalista Vera Golick e o fotógrafo Hugo Lenzi. O assunto, câncer de mama. Isso porque eles têm um projeto chamado de Peito Aberto, que através de fotos e depoimentos trata-se do assunto do câncer. Tratar do assunto do câncer não é só, na verdade, a doença em si, encarar a doença, mas é todo um histórico de vida, casamento, finalidade, objetivo e sonho interrompido. No bloco anterior, eu deixei uma pergunta para a Vera, que é como enfrentar a doença e o mundo parece que deve parar, né? Nós vamos ver o chão e, de repente, aquele sonho de vida, ou ser mãe, casar, ter um projeto futuro, é interrompido. É isso mesmo que acontece? Acontece na hora. Num primeiro momento, a gente pegou vários depoimentos em relação a isso. E tem uma, aliás, que fala isso muito claramente, tem a frase dela lá na exposição, muito bonita, ela falou assim, eu agora sei que eu posso ter sonhos, porque ela imaginava que os sonhos dela tinham acabado. Mas não, ela viu que tinha tratamento primeiro, depois que passou a fase inicial, e depois porque ela descobriu uma missão de vida também. Ela viu que ela tinha que cuidar melhor, não só dela, deu uma nova perspectiva para a vida dela. O câncer ajuda muito nesse sentido, como qualquer situação grave que acontece na vida da pessoa, se ela aproveita isso positivamente para ela, que ela dá um novo significado, ela amplia o significado da vida dela. Então, a gente brinca, tem uma médica que dá as palestras junto com a gente, ela fala assim, para a plateia, ela pergunta assim, pessoal, como é que é o eletrocardiograma de um morto? Aí todo mundo fica pensando, é assim, né? E como é que é do vivo? É assim. Exatamente assim a nossa vida, são altos e baixos. Se tiver tudo retinho, é porque já era, pode mandar para o velório, porque já acabou. A gente vai ter altos e baixos, mas a questão é como que a gente lida com essas situações. Então essas pessoas saem muito fortalecidas, elas saem com ideias e vontades de ajudar outras pessoas, por isso que elas quiseram tanto participar do projeto. Ou elas se engajam em ONGs, ou elas participam do projeto e oferecem a alma delas nas fotos para poder ajudar outras pessoas e os sonhos delas se ampliam. Isso, amplia, a gente pode trocar de sonho também, né? Exatamente. Ter vários sonhos. E essa é uma pergunta para o Hugo agora. Assim, você vai procurar alguém que tem ou teve câncer de mama e convida para fotografar e muitas vezes recebe um não. Como é que é? Não? Não. Ao contrário, as pessoas têm coragem de se A gente divulgar. achou isso para que a você gente ter uma ia ter ideia, né?
as mulheres que já tiveram o câncer ou estão vivendo o câncer, a maioria delas, depois que elas ouvem falar da exposição, elas vêm procurar a gente porque elas querem ser fotografadas. Já chegamos ao ponto de estar num shopping center em Belém, na praça central do shopping, lotado no fim de semana, e chegarem umas 30, 40 mulheres de uma ONG de apoio a pacientes de câncer de mama e olharem a exposição e falar: não, eu quero entrar, eu quero ser fotografada, podemos tirar a roupa aqui? E começaram a tirar as blusas no meio do shopping center, eu tive que pedir para parar. Né? Nós já chegamos a viver até isso. Né? Agora, por sorte, a maioria não fui eu que fui lá pedir para fotografá-las. Essa parte sobrou para a Vera, que entrevistou antes, ou por indicação de médicos, de grupos de apoio e etc. Então, quando eu cheguei, elas já estavam sabendo que eu ia lá para fotografá-las e elas já tinham concordado com isso. Mas isso não muda a tensão toda da coisa. Mas na hora de fotografar algo, na verdade, quando a gente fotografa um objeto, talvez seja muito fácil, né? Tem um signo e o significante. Mas fotografar alguém vai além. Sempre. Né? Só que num caso desses, você está vivendo uma situação dramática, né? Uma situação de sofrimento, de perdas, de dor, de dúvida e etc. E a grande questão é como abordar isso de uma forma carinhosa, com empatia, sem tentar pintar isso de cor-de-rosa, né? Fazer disso uma coisa fácil, porque não é uma mentira, mas sem fazer um show de horrores. Porque como vocês estavam falando antes, na hora que você tem uma notícia de uma doença dessas, na hora que você tem um problema, você tem duas opções: se entregar ou enfrentar e crescer com aquilo, por mais difícil que seja. Então, o que eu tento direto, na hora que eu chego para fazer as fotos, é fazer a pessoa entender que ela não é aquilo, ela está vivendo aquilo. É um momento da vida dela. E que eu quero retratar profundamente aquele momento, para no final conseguir extrair dela o que ela tem de mais profundo para superar aquilo e para crescer com aquilo para o momento seguinte. Então, por isso é muito interessante esse ponto que o Hugo está levantando, porque tem algumas delas que estão em várias das fases. Por exemplo, tem a Juliana, que aparece nesse primeiro momento, que foi o momento em que ela estava com o rosto triste, que ela está ali com toda essa carga da doença, 25 anos com o diagnóstico, inchada, transformada, mostrou uma foto dela de antes que ela era loirinha, queimadinha de sol, magrinha e tal, e ela estava totalmente transformada, ia casar, não sabia nem se o namorado ia querer mais casar com ela ou não, ainda bem que nesse caso ele quis. E aí no final o Hugo falou isso para ela: você não é isso, você está isso. E ela foi se soltando, então tem ela fotografada lá na superação, com um rosto brilhoso e com uma iluminação iluminada, de feliz de saber que ela é muito mais do que a doença. Mas isso é um trabalho muito importante, que é uma forma também de humanizar o tratamento e lidar com a doença, sabendo que ela pode ser passageira, pode ser também... Sem dúvida. A nossa proposta desde o início foi essa, quer dizer, a nossa talvez a primeira exposição fotográfica sobre câncer de mama no mundo. E se não for a primeira, foi a primeira a começar a enfocar a partir dessa visão humanizada, né? Para elevar a autoestima das pessoas, não para esconder a doença, para mostrar realmente, mas não mostrar pelo impacto da cicatriz, da dor, do sofrimento, mas mostrar pelo lado da força, da esperança, da superação. Hugo, o site do projeto, ele está sempre sendo atualizado? Ele existia e, na verdade, na nossa correria, ele foi ficando um pouco para trás, porque a gente já não estava satisfeito com o projeto. Agora nós renovamos todo o site, ficando com uma cara do que é o projeto realmente, foi para o ar ontem, né? E eu estou muito satisfeito. Mas a vida é isso mesmo, é uma transformação também. Sem dúvida. E personagens novos também acontecem. Personagens, histórias, né? Notícias, informações, tudo novo. Inclusive, é necessário. Falando sobre personagens, os personagens aqui de Florianópolis, que a gente conseguiu inserir no projeto, né? Então, estamos muito felizes porque é a primeira vez, em todos esses 13 anos que a gente tem o projeto, primeira vez que nós estamos vindo para Florianópolis e a gente entrevistou e fotografou mulheres daqui.
né? Então, elas fazem parte não só da exposição daqui para frente, como também do próprio site. Cada beleza é única, né? Falando em beleza, Vera, você vem de um ramo de beleza. Você foi editora de uma famosa revista nacional, trabalhou com beleza, tem sites de beleza sempre. E hoje a gente faz uma pergunta: o que é a beleza? Será que dá para responder essa pergunta? Hoje ainda bem que se fala muito mais abertamente da beleza sem estereótipo, mas essa é uma bandeira que eu carrego há mais de 20 anos, mais de quase 30, para a gente não se prender a estereótipos, porque eu trabalhei diretamente com isso. Então, assim, você só podia entrar nas revistas se você fosse alta, loira, magra, de olho azul. Então, as outras pessoas eram totalmente colocadas à parte, num país que é tão miscigenado, com tantas belezas diferentes, pessoas de todas as idades, de todas as cores, de todos os formatos. E a beleza realmente, o que a gente considera hoje, até falo isso no meu site, que é um nome que eu puxei do italiano, que chama Vera Beleza, com 2 L's e 2 E's, que é verdadeira beleza, que é o que é belo no sentido mais amplo, no sentido disso aqui que nós estamos fazendo aqui, dessa realização, desse bate-papo, de poder fazer troca com as pessoas. Isso é belo, né? Isso que transforma, que dá brilho no olhar das pessoas. Isso é belo. Não importa se ela tem uma ruga, 2 ou 10, importa se ela tem vida para poder ultrapassar. Se ela é boa, se ela tem uma boa índole, se ela tem ética, se ela tem fundamentos naquilo que ela faz, e se ela é do bem, se o que ela faz transforma a vida de outras pessoas. Então a beleza é composta por esses 3 Bs, do belo, do bom e do bem. Eu vou pedir para o Hugo deixar uma breve mensagem para as pessoas, mulheres e homens que enfrentam também uma doença tão difícil. Uma mensagem pela tua experiência e depois uma palavrinha da Vera também para a gente concluir a entrevista, por favor. A mensagem é: todo mundo pode ter uma doença, um problema, uma situação difícil, né? O fundamental é não fugir da coisa, enfrentar o mais rápido possível, porque quanto antes a gente enfrenta, maior é a chance de cura, menos sofrimento, né? E buscar aprender com aquilo, por mais difícil que seja, tirar lições e ver o que realmente tem valor na sua vida, aprender com aquilo e levar para frente. Isso faz a gente mais feliz e espalha a felicidade à nossa frente. É isso aí, Vera. Então, obrigada pela pergunta, obrigada pela entrevista. O que a gente sempre fala, e muita gente pergunta para mim, mas vocês não ficam tristes de há mais de 12 anos ouvir histórias tão tristes e tal? Eu falo, não, é uma lição de vida. Pessoas maravilhosas que enchem a gente de coragem, de esperança, de seguir em frente, que tem brilho no olho, que tem sonhos. Então, a gente fala que saúde não é a ausência de doença, né? Isso é uma frase até que finaliza a própria exposição, e que é de um filósofo budista, Daisaku Ikeda, que é nosso mentor, aliás, e que fala que saúde não é ausência de doença, mas saúde é você ter força para enfrentar e superar qualquer problema. Porque os problemas vão acontecer. Vão acontecer, enfrentar dia a dia. Dia a dia. Obrigada pela entrevista, obrigada pelos ensinamentos, né, pela experiência de vocês no assunto. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada.